Paulo tinha um ministério de cura, além de ser um grande pregador, evangelista e professor. Além de curar, ele também ressuscitava. Eu não conheço nenhuma pessoa que tenha a unção de cura a ponto de ressuscitar, mas Paulo curava os enfermos e ressuscitava mortos. Só que ele próprio estava doente e pediu que Deus o curasse 3 vezes. Mas a resposta foi não. A explicação de Deus foi: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Para que Paulo ficasse no espírito e não na carne, Deus permitiu que ele tivesse uma doença. Não sabemos que tipo de doença era. O que sabemos é que era relacionada à sua visão. Talvez alguma ferida que não fechava. Pela carta de Paulo, a carta que ele escreveu aos Gálatas, entendemos que era uma doença repulsiva. Ele diz: embora minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Paulo fala muito em fraqueza. Depois de tanto tempo estudando as cartas de Paulo, cheguei à conclusão que ele devia sofrer de esclerose múltipla, ou algum tipo de doença que o levava à fadiga crônica. Eu gostaria de mencionar a experiência do Dr. Dick Woodward, autor do programa Encontro com a Palavra, ouvido em várias partes do mundo, em várias línguas. O Dr. Woodward sofre de uma doença crônica, talvez semelhante à de Paulo. Os especialistas dizem que as pessoas respondem à morte, tragédias e doenças, passando por fases. A fase da negação, da raiva, da depressão, da barganha e, finalmente, a fase da aceitação. A paz vem da aceitação. Quando o pastor Dick Woodward estava na Clínica Mayo, um dos hospitais e centros de pesquisa de maior prestígio dos Estados Unidos, e soube que tinha esclerose múltipla, sua primeira reação foi a negação. Ele costumava correr de 8 a 13 quilômetros todos os dias e não conseguia aceitar o fato de que não poderia mais fazê-lo por causa de uma limitação física. Essa fase de negação foi muito difícil. Uma vez, numa viagem que fez sem a sua esposa, ele foi ao shopping procurar algo que queria comprar. Ele andou muito dentro do shopping e depois não conseguia mais chegar até o carro. Quando faltavam uns 40 metros para chegar ao carro, ele simplesmente desfaleceu e caiu no gramado. As pessoas pensaram que ele estivesse bêbado. Ele não conseguia mais levantar e teve que ficar lá, caído, descansando um pouco. Finalmente ele conseguiu voltar para o carro que lhe haviam emprestado, mas não conseguia dirigir. Suas pernas estavam fracas. Foi então que orou: Senhor, se eu conseguir dirigir esse carro de volta, prometo que nunca mais serei tão estúpido a ponto de repetir o que fiz hoje. Aquilo era a clássica negação. Ele estava se recusando a aceitar o fato de que tinha limitações físicas. Quando finalmente passou a fase da negação, veio a segunda fase. A fase da raiva. Durante uns 2 meses ele quis esmurrar a parede. Não dá nem para imaginar aquele pastor tão manso e calmo, querendo socar uma parede, mas era exatamente isso que Dick Woodward queria fazer. Depois da raiva, veio a depressão. Ministros de Deus também ficam deprimidos. Leia os Salmos. Na maior parte deles o salmista estava deprimido, mas ele mostrou o que fazer. Depois dessa fase veio a da barganha. E por último, a aceitação. Para ele, a aceitação veio de maneira muito semelhante à de Paulo. Ele sabia que havia coisas que o Senhor queria que ele fizesse. Entre elas, o Senhor queria que ele montasse esse curso, que durante 20 anos foi apenas um projeto. Só depois que o Senhor permitiu que ele ficasse fisicamente limitado, ele obedeceu ao Senhor. E o encontro com a palavra deixou de ser um projeto e passou a ser realidade. O Senhor tem uma maneira muito especial de olhar para as nossas vidas e dizer: existem certas coisas que eu gostaria que você fizesse, mas enquanto você for saudável, você não vai me obedecer. Por isso vou permitir que você fique fraco. Foi isso que o Senhor fez com Dick Woodward. E foi isso que o Senhor fez também com Paulo. Esta foi a aplicação do pastor Woodward. Tenho certeza que você pode aplicar esses princípios bíblicos na sua vida também.
Eu sou o pastor Edson Bruno. Anos e anos, muita gente já tem sido abençoada com as mensagens do encontro com a palavra. E agora nós temos algo a mais. São os cursos do encontro com a palavra disponibilizado em plataformas diferentes. Você precisa se inscrever, não perca tempo, se inscrever aqui no nosso canal e se cadastrar gratuitamente nos cursos do encontro com a palavra. Faça isso. O link está na descrição aqui do vídeo. Vá ali, clique no link, cadastre-se. Vai ser uma grande bênção. Um abraço do pastor Edson Bruno para você.